tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso canal do Avança Militar. E hoje, eu, professor Pedro Riccioppo, estou aqui para corrigir com você a prova da ESA de 2026, a parte de História do Brasil. Vou corrigir todas as questões aqui com vocês, tá? Depois vamos subir questão por questão aqui corrigida no canal para vocês. Um pedido que a gente faz é o seguinte: que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, curta esse vídeo, que você ajuda muito o Avança Militar a crescer cada vez mais. Se você quiser também, entra no nosso grupo gratuito que está aqui, ó, na descrição desse vídeo, que lá a gente disponibiliza vários materiais, livros do edital, enfim, tudo que você precisa aí para se preparar para o seu concurso, beleza? Sem mais delongas, pega esse vídeo, compartilha com alguém que vai fazer a ESA, que tem desejo em ser sargento do Exército. Vamos corrigir essa questão. Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, comandou a ação militar imperial contra os farrapos. Então, basicamente, farrapos está falando da Farroupilha. Hábil negociador, Caxias procurou estabelecer acordos com os líderes farroupilhas, a fim de alcançar a paz. Os fazendeiros gaúchos, para atender ao exército, incluíram as seguintes exigências. Gente, está te falando do acordo da Paz de Ponte Verde em 1845, que é estabelecida com o final da Farroupilha, e várias concessões vão ser dadas ali aos envolvidos. A separação do Império do Brasil e a criação de uma república rio-grandense? Não. O Brasil vai manter-se unificado, vai manter o seu território como um único território e não vai ter a separação de região com uma nova região sendo criada, nada disso. O Brasil não vai ter uma república ali à parte naquele momento. A anistia do imperador aos revoltosos e incorporação dos militares ao exército imperial. O teu gabarito aqui já é bravo. Então, uma das condições que são colocadas aqui na Farroupilha é justamente o perdão, tá? Para você que não sabe, anistia significa perdão, é o perdão para os revoltosos. Então os caras que são envolvidos ali na Farroupilha vão ser perdoados pelo Estado e os militares vão ser incorporados ao exército. Liberdade para todos os escravos? Não, nada a ver. No Brasil, nada a ver. Liberdade para os escravos? Não, a Farroupilha não discute sobre fim da escravidão ou sobre liberdade para os escravos. Portanto, teu gabarito só poderia ser o perdão político para os envolvidos na Farroupilha e a incorporação dos militares ao exército imperial. Então, os soldados, os farrapos que lutaram ali ao lado da Farroupilha, eles vão ser incorporados ao exército do Império Brasileiro. Beleza, galera? Essa tá numerada aí porque é um tipo de prova, se eu não me engano é a prova B, mas enfim, você já vai olhar as questões e já vai ver quais são as questões. O Império do Brasil acompanhava com atenção as evoluções geopolíticas na região da Bacia do Rio da Prata. Era uma área de grande importância porque controlava o acesso ao interior, especialmente a província do Mato Grosso. Nesse sentido, a guerra contra Oribe e Rosas ocorreu. Gente, o que é a guerra contra Oribe e Rosas? É um assunto que vai estar relacionado aqui, ó, à chamada política externa do Segundo Reinado, tá? É um contexto ali que vai de 1850 a 1852, beleza? 1850 a 1852. E qual é a treta toda aqui? Basicamente, o Manuel Oribe, que era líder do Partido dos Blancos, lembra que os blancos, eles são inimigos do Brasil. Então, os blancos aqui, desde sempre, eles são oposição ao Brasil. Então, aqui, ó, os blancos, eles são oposição ao Brasil. Beleza? Então, isso aqui precisa estar bem estabelecido na sua cabeça. Eles são oposição ao Brasil. E o Manuel Oribe, ele era o líder dos blancos que estava com a possibilidade de ganhar as eleições como presidente ali do Uruguai. E se ele ganhasse, ele chegou no Juan Manuel Rosas, que era o presidente da Argentina, e falou: Rosas, se eu vencer, a gente pode juntar o Uruguai e a Argentina e formar um grande território, refazendo o reino, o vice-reino da Prata que existia no período ali dos espanhóis. Só que o Dom Pedro II enxerga isso como uma ameaça
para o equilíbrio político das Américas. Dois países se juntando formariam um grande país que bateria de frente com o Brasil. O Brasil queria ser hegemônico nas Américas, então o Brasil não vai deixar que isso aconteça. O Dom Pedro vai invadir a Argentina e vai invadir o Uruguai. Na Argentina ele coloca o José Urquiza para governar no lugar do Juan Manuel Rosas, tira o presidente Juan Manuel Rosas, coloca um novo governante que era seu aliado, José Urquiza, e no Uruguai ele coloca o Frutuoso Rivera para governar no lugar do Oribe. Tua resposta tem que estar dentro disso aqui. Olha aqui, a ocupação de Montevidéu por Oribe rompeu o equilíbrio estabelecido em 1828. Vamos ver os outros. Manuel Oribe tinha intenção de formar um novo estado com o Rio Grande do Sul? Nada a ver, tá? José Urquiza, governador da província de Correntes, preparava invasão ao Mato Grosso? Nada a ver. Ele era aliado, tá, do Brasil. Rivera organizava um exército paraguaio? Não, tá? Nada a ver, nada a ver. O Rivera era o que vai ser colocado no Uruguai. Dom Pedro II queria recuperar a província cisplatina? Não, aqui seria o gabarito alfa. Tá? A ocupação de Montevidéu por Oribe, né? Oribe, Manuel Oribe, que era do Uruguai, rompeu o equilíbrio estabelecido em 1828. Qual é o equilíbrio estabelecido em 1828? A formação do Uruguai como território independente e a Argentina como território independente, cada um no seu canto, ninguém interferindo no lado de ninguém, e aí Dom Pedro enxerga isso como uma ameaça ao desequilíbrio, portanto, teu gabarito seria alfa. Sobre a industrialização durante a Primeira República, assinale a afirmativa incorreta. Tá? É isso mesmo? A ESA cobrou a incorreta? Deixa eu até conferir aqui, gente. Porque, caraca, loucura, né? Eu tinha até me desligado que era incorreta. Será que a gente colocou certo aqui? É incorreta mesmo. Tá? Está certinho. É incorreta mesmo. Apesar do relativo avanço da produção industrial, tá? Apesar do relativo avanço da produção industrial, beleza? Apesar do relativo avanço da produção industrial, havia no país uma profunda carência de indústria de base, de modo que boa parte do surto industrial dependia de importações. Essa aqui tá certa, tá? O Brasil não é um país que investe em indústrias de base até a Primeira República. Vai ter um surto industrial durante a Primeira Guerra Mundial, mas não é um país que tem indústrias de base bem pesadas ali, muito forte. Tranquilo? Beleza? Agora, os imigrantes tiveram importante papel no processo de industrialização, tanto como donos de empresas como operários. Em São Paulo, por exemplo, os imigrantes respondiam a 70% dos integrantes das empresas manufatureiras da capital. Beleza, os imigrantes tiveram de fato um papel muito importante, sendo 70%. Ele queria a errada, essa aqui tá certa. Na primeira década do século XX, o Rio de Janeiro era o principal centro industrial do país, com o Distrito Federal sendo responsável por 1/3 da produção industrial em 1907, beleza, essa também tá certa. O Rio Grande do Sul, né, teve um crescimento industrial importante no período, diferenciando de São Paulo, porém, por ter se desenvolvido quase inteiramente em função do mercado interno, beleza, está certo. São Paulo e Minas Gerais eram desde o final da década de 1900 os principais centros industriais do país, que se explica o controle exercido sobre o poder central a partir da política do café com leite. Não, tá? Por quê? São Paulo e Minas Gerais, eles eram os centros políticos, mas não era por conta da industrialização. Eles eram centros políticos por conta da produção de café e leite, e não por conta de indústria. Era por conta da agricultura, por conta das elites rurais que comandavam o Brasil. Então essa tá errada. Lembrando que o Rio de Janeiro ele era mais industrializado que Minas e até mais industrializado que São Paulo naquele primeiro momento, já que o Rio de Janeiro era a capital do Distrito Federal. E aí, ao longo do tempo, São Paulo também vai se industrializando pesadamente. Selecione entre as alternativas abaixo as características das capitanias mais prósperas, né? Então, tinha uma imagem aí falando sobre as capitanias, né? E você tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de capitanias hereditárias, a gente está falando sobre 1534, ali é o início, né, da colonização. Nesse período, o que a gente pode pensar com relação à produção? A gente pode pensar com relação à produção de quê? Produção açucareira, tá? Produção açucareira. Ou seja, na sua resposta, tinha que ter açúcar.
Porque esse é o produto inicial, esse é o produto do início da colonização. Então, quando a gente fala atividade mineradora, não. Atividade de extração de pau-brasil, não, tá? Quais são as características das capitanias mais prósperas? Quando a gente pensa em capitanias mais prósperas, a gente está pensando em duas capitanias especificamente. A gente está pensando em Pernambuco e a gente está pensando em São Vicente. O que essas características, essas capitanias têm de comum? Elas têm de comum o fato das duas terem uma alta produção de açúcar. Então a tua resposta tem que estar relacionada com açúcar. Só que aí é o seguinte, se eles têm uma relação muito forte com a produção de açúcar, a relação com os indígenas nessas regiões ela tem que ser mais ou menos agressiva. Fala daí. Exatamente, menos agressiva, para não ter treta com o indígena não querer meter a porrada em geral, invadir os territórios e dar ruim. Então, a gente tem atividade açucareira com relacionamento mais agressivo? Não. Atividade mineradora? Não. Atividade açucareira, um relacionamento menos agressivo com as tribos indígenas do gabarito seria a letra E. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo essa? Podemos ir para a próxima? Olha aí, dentre as características da Constituição de 1891, a primeira república, a primeira do Brasil República, né? A primeira Constituição do Brasil República, de várias que a gente vai ter, podemos assinalar: a Constituição estabeleceu um sistema de eleições indiretas à presidência da República pelo Congresso. O que levou os estados? Não, né? A Constituição estabeleceu um sistema de eleições indiretas? Não. Eleição indireta é só para o primeiro presidente. Aqui ele está falando como se fosse para vários, né? Como se todos tivessem ali eleições indiretas. E aí tá errado. Beleza? Aí tá errado. Os deputados federais seriam eleitos para um mandato de 4 anos e os senadores de mandatos de 8 anos. Aqui também tá errado, porque a gente tem aqui um mandato de 9 anos. O Senado ele deixa de ser vitalício, mas ele ficava 9 anos e aqui 3 anos. Beleza? A Constituição proibia explicitamente os estados de contrair empréstimos no exterior, né? Proibia explicitamente? Não. A Constituição ela tinha como característica, como prerrogativa, o federalismo, a autonomia para os estados. Então não era impossível de você pegar ali e contrair empréstimos no exterior. A autonomia dos estados ficou consagrada ao lhes serem conferidos os poderes e direitos que não lhes fossem negados por dispositivos do texto constitucional. A autonomia dos estados ficou consagrada aos lhes serem conferidos os poderes e os direitos que não lhe fossem negados por dispositivo do texto constitucional. Gabarito é delta. O voto censitário foi abolido, sendo estabelecido o direito de voto a todos os homens? Não, não são todos os homens. Maiores de 18? Não. Maiores de 21 não são todos os homens. Se você é analfabeto, se você fosse padre, soldado de baixa patente, mendigo, você mesmo sendo homem, você não poderia votar. Então, teu gabarito é delta, tá? Então, a autonomia dos estados ficou consagrada aos lhe serem conferidos os poderes e direitos que não lhe fossem negados por dispositivos do texto constitucional. Coisa linda, coisa maravilhosa. 33 é delta. 34, ele está falando sobre a Segunda Guerra Mundial. O trecho acima foi publicado em homenagem, tá, aos 80 anos da tomada de Monte Castelo, no contexto da campanha brasileira na Segunda Guerra Mundial. Podemos afirmar corretamente que, gente, lembra que o Brasil ele entra na guerra em 1942, em 43 a FEB é criada, em 44 a FEB é enviada para a Itália, mais de 25 mil homens ali para lutar ao lado dos Estados Unidos. A população recebeu com apatia e revolta? Não, tá errado, tá? Até porque a proclamação da guerra, a população foi uma das que pediu a guerra pelo fato dos navios brasileiros terem sido bombardeados por submarinos alemães. Devido aos regulamentos segregacionistas então vigentes nas Forças Armadas dos Estados Unidos, as quais a tropa brasileira estava, os negros tiveram sua participação vetada? Não, tá? Nada a ver. Não teve nada de participação vetada. A entrada do Brasil na guerra foi provocada a partir do desembarque das tropas nazistas no sul. Pô, isso aqui é muita droga que você usou se você marcou a Charlie, tá? Não tem nada de desembarque em tropa nazista que nem vem pro Brasil. Aproximadamente 2 mil homens. Não, gente, foram 25 mil homens. Não foram 2 mil homens que lutaram na Itália, tá? A FEB não foi uma iniciativa imposta pelos aliados, mas sim uma decisão do governo brasileiro? Perfeito.
A FEB foi uma decisão do governo brasileiro que, inclusive, não sabia muito o que faria com essa Força Expedicionária Brasileira quando foi criada. Se ela ficaria no Brasil, se ela iria para outro território, enfim, fica esse debate no início. Beleza, minha galera? Se você curtiu essa correção de história do Brasil, da prova da ESA de 2026, já se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, porque você ajuda demais o Avança Militar a crescer cada vez mais. Entra no nosso grupo gratuito aí para você adquirir vários materiais. Tamo junto, rumo à sua farda, rumo à sua classificação. A tropa avança, não tem jeito, vamos em busca da farda. Um abraço.